Bom dia, pessoal, que já está chegando aqui para a nossa palestra. A gente vai dar aí 2 minutinhos para estar iniciando. A galera está chegando e daqui a pouquinho, daqui a 2 minutos, a gente inicia, tá ok? Enquanto o pessoal está entrando aqui, eu quero reforçar sobre as horas. Depois a gente vai falar de novo, porque essa é uma grande dúvida dos participantes. Então, quem for aluno, no momento que você se cadastrou à feira, você já tem direito aí a 10 horas, tá? Então, fiquem tranquilos. A gente não vai passar nenhuma lista aqui na live, porque a gente já tem o seu cadastro no momento que você se cadastrou na feira. Bom, pessoal, vamos iniciar. A gente já está chegando aqui, a galera chegando aqui na nossa live. E eu quero dar bom dia, quero dar boas-vindas a todos os participantes da 5ª edição da Feira Virtual de Estágios e Empregos. Meu nome é Aline, eu sou analista de carreiras. E esse ano a gente tem uma super novidade, que são os eventos ao vivo. Então, já vi a galera perguntando aqui sobre cronograma, sobre como se inscrever nas lives. Gente, a agenda das lives está dentro da plataforma da feira, você pode conferir. Hoje a gente ainda tem um cronograma super bacana, então é só você acessar a agenda e você vai ter acesso a todas as lives. Então, estamos felizes em poder trazer essa oportunidade aos nossos alunos e ao público em geral. A feira ela é aberta e, em tempos tão difíceis, promover um evento com conteúdos tão rico, oferecer mais de 100 mil vagas é muito bacana. Então, aproveitem ao máximo. O mercado mudou, sim, é verdade, mas ele está ativo e com muitas oportunidades abertas. Então, eu vou passar para a Tatiana Pina, que é consultora head do programa Jornada para o Futuro, e ela vai falar hoje sobre a importância do autoconhecimento para a carreira e processos seletivos. Fiquem atentos, anotem tudo, e se vocês tiverem dúvida, vocês podem colocar as suas perguntas aqui na caixinha de pergunta, que ao longo da palestra a Tati vai estar respondendo. Bom, Tati, é com você. Obrigada, Aline. Bom dia para todo mundo. Primeiro, estou muito feliz de estar aqui, de poder conversar com vocês, agradecer o convite. Queria agradecer também a Kelly, que está aqui com a gente, né, a nossa intérprete de Libras, que vai estar ao longo do dia, né, com a gente para fazer a tradução para vocês. Queria dizer também, para quem estiver nos assistindo, vou fazer minha descrição, né? Eu sou uma mulher branca, eu sou loira, tenho cabelo no ombro, estou com uma blusa preta de gola alta. E queria desejar aí para vocês uma excelente feira, uma excelente palestra, que vocês possam aproveitar muito. Tá bom, pessoal? Então, vou começar, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Como a Aline falou, se vocês podem ir mandando as perguntas, tem um iconezinho aqui do QEA, tá? Então, se vocês puderem escrever lá as perguntas, e aí depois eu vou parar um minutinho para responder algumas, e no final também, tá bom? Então, vou compartilhar com vocês a minha tela para a gente conversar um pouco sobre autoconhecimento,
para a gente conversar sobre a importância do autoconhecimento nos processos e também na nossa carreira. Antes de mais nada, então, eu vou me apresentar oficialmente para vocês. Quem sou eu? Meu nome é Tatiana, eu sou psicóloga, eu sou consultora head do programa Jornada para o Futuro, e hoje a gente vai falar um pouco de carreira, a gente vai falar de autoconhecimento. Falando um pouco de mim, né, eu já vou começar a falar, dar algumas dicas de carreira relacionadas à minha história. Então, a primeira dica que eu coloquei aqui, a primeira sugestão, né, mude quando você achar que vale a pena, né? Por que mude quando você achar que vale a pena? Às vezes a gente não está muito feliz com a nossa carreira, a gente está fazendo a nossa segunda graduação porque a gente percebeu que queria uma outra coisa. Então, no momento que você olhar e falar assim, poxa, acho que vale a pena, mude. Eu venho de uma carreira clínica, eu venho de uma carreira em escolas e depois eu mudei e fui para o RH, né? Fui para desenvolvimento de pessoas. Hoje eu trabalho na Companhia de Talentos, que é uma empresa de recrutamento e seleção, e sou consultora head do projeto Jornada para o Futuro, que eu vou contar ao longo da nossa conversa para vocês o que é, né? O que é o Jornada. Além disso, eu sou psicóloga na FGV, né, aqui em São Paulo, e orientadora de carreira no INSPER, e tenho meu consultório clínico. E aí, a segunda sugestão que eu dou para vocês, a segunda dica a gente não precisa ser ou, a gente pode ser e, né? O que é não precisa ser ou? Muitas vezes, quando a gente fala de carreira, a gente fala ou isso ou aquilo. Ou eu tenho que ser psicóloga em RH, ou eu tenho que ser psicóloga em clínica. Estou usando o meu exemplo, né, que é da minha história, mas vocês podem colocar esse exemplo para vocês. E muitas vezes, esse ou, ele pode ser um e. Ele pode ser, eu posso ser isso e aquilo, né? Desde que eu tenha disposição, desde que eu tenha tempo para, são coisas que a gente pode sim conjugar, né? Então, falando um pouco também, já me apresentando e falando do que eu faço hoje, eu tenho essa dupla jornada aí, ou tripla, ou quádrupla, sei lá, né? Nem sei mais, que são tantas coisas que a gente vai fazendo. E o meu terceiro job, né, o que mais que eu faço eu trabalho também um pouco no Instagram como criadora de conteúdo, que é começou esse ano, que é algo que, qual que é a sugestão disso? Se atualize, se recicle, se aproxime das tecnologias, né? Isso está no nosso dia a dia, isso está em todos os lugares, então é importante que a gente também faça esse exercício com as nossas carreiras, da gente se aproximar, assim, da gente se aproximar das tecnologias, da gente se aproximar do que tem de novo e não ficar tão resistindo às mudanças. Então, quando eu olho para a minha história de psicóloga, eu era muito fora do tecnológico, e aí eu entro com um pezinho aí, para quê? Para me atualizar, me reciclar e me aproximar das tecnologias, tá? Então, prazer oficialmente, né? Porque eu falei um pouquinho de mim para conhecer um pouquinho, para vocês poderem me conhecer um pouco. Vi algumas pessoas colocando aqui que da onde elas eram, então a gente tem gente do Brasil todo, que é muito legal. É uma pena que a gente não possa se apresentar oficialmente todo mundo, porque somos 400 pessoas quase na sala, mas muito prazer para todos vocês. Depois eu deixo meus contatos e aí a gente pode bater um papo mais perto. Então, vamos lá, pessoal. Vamos falar do que a gente veio conversar aqui, que é autoconhecimento, né? E aí, eu vou trazer para vocês uma visão sobre autoconhecimento que foge um pouco daquela visão só da psicologia, só do que muitos às vezes já ouviram falar, autoconhecimento é importante, e não sabe contextualizar, não sabe dizer por que autoconhecimento é importante. Então, eu trago para vocês que o autoconhecimento ele é importante para nos ajudar a fazer escolhas mais conscientes, para a gente refletir na nossa história, para a gente entender quais são os nossos valores, quais são os nossos objetivos, né? E aí, quando a gente pensa em carreira, quando a gente pensa em vida, tudo isso é baseado em escolhas. Eu faço isso ou eu faço aquilo, eu vou por aqui ou eu vou por ali, eu faço sigo esta carreira ou aquela carreira, né? Então, tudo isso que a gente faz,
a gente olha para escolhas, a gente olha para as possibilidades e aí a gente toma uma decisão. E quanto mais eu me conheço, quanto mais eu sei de mim, essa decisão, essa escolha, ela vai estar mais alinhada com a minha essência. E aí, não é que nunca vai dar errado, mas a chance dos erros, eles diminuem, do que quando a gente faz escolhas sem pensar, do que quando a gente faz escolhas simplesmente, sei lá, por alguém, ou porque apareceu na minha frente, ou porque é o que tem para hoje, né? Então, o autoconhecimento, ele entra nesse rol de entender quem eu sou, entender o que eu gosto, entender o que eu quero, para daí começar a trabalhar em cima disso na minha carreira e na minha vida como um todo. E aí, só para trazer para vocês mais indícios de como o autoconhecimento é importante, foi realizada uma pesquisa na Companhia de Talentos. Para quem não conhece a companhia, nós somos uma empresa de recrutamento, seleção e desenvolvimento de pessoas, né? A maior empresa da América Latina. E a gente faz vários processos seletivos de estágio e de trainee, né? Então, a gente tem um rol aí de clientes grandes e diversos e de várias áreas, e nessa pesquisa, 100% deles afirmaram que eles levam em conta competências comportamentais. Competências comportamentais são avaliadas. E mais do que isso, né? Hoje a gente tem, então, 50-50. 50% técnico, 50% comportamental. Mais do que isso, a gente foi mais a fundo e para entender por que será que muitas vezes os jovens relatam, ou os jovens há mais tempo, né? Não é jovem de idade só, tem jovens há mais tempo que já tem uma idade um pouquinho maior, mas não deixam de ser jovens, falam assim, poxa, eu não passei no processo, né? E a gente olha, as habilidades técnicas são ótimas, a pessoa realmente sabe, ela teve uma formação legal, mas onde ela barra? No comportamental. Ela barra nas competências socioemocionais. E aí a gente começa a perceber, né, que dentre essas competências está também o autoconhecimento, né? Para a gente passar por um processo, para a gente gerir bem a nossa carreira, o autoconhecimento ele é um pano de fundo muito importante. Então, trazendo esses dados concretos para vocês, a gente foi conversar, né? A gente, que eu digo, a Companhia de Talentos, foi conversar com algumas empresas, que são essas empresas que estão aqui, descritas nesse slide, e aí falamos assim, poxa, a gente está precisando fazer um projeto onde a gente junte um pouco do que os jovens aprendem na faculdade, né, que é a parte mais técnica, mas também que traga coisas comportamentais, traga o socioemocional. E aí surge o Jornada para o Futuro, que eu falei para vocês no início, que eu sou a consultora head do projeto. Hoje é um projeto que tem a parceria de todas essas empresas e qualquer pessoa pode se inscrever, tá, gente? O Jornada, ele é aberto, ele é gratuito, é só você estar cursando uma graduação ou ter até um ano de formado. E no Jornada, a gente trabalha essas competências e junto com essas competências está a principal competência que, na verdade, não é que ela é a principal, mas é que sem ela é difícil a gente ir desenvolvendo as outras, né? A gente precisa nos conhecer, a gente precisa saber quais são nossas forças, a gente precisa saber quais são os nossos pontos de fraqueza, para a gente se desenvolver, para a gente saber falar da gente. Então, tudo isso que está aqui, né? Então, todas essas competências que a gente trabalha no Jornada, e iniciando pelo autoconhecimento, são as competências mais requisitadas pelo mercado hoje, em que, da onde eu tirei isso, né? Então, da onde a gente falou, poxa, essas são as competências. A gente fez um estudo também, conversamos com todos os nossos clientes, a gente conversou com os jovens que participavam de processos, a gente conversou com consultores que faziam processos, fui também atrás de bibliografias, olhando principalmente para o que o Fórum Econômico Mundial fala das competências de 2025. Enfim, a gente olhou para todos esses lados e pegamos aí essas competências, essas 8 competências que vocês, não vou falar deveriam, que é uma palavra meio forte, mas eu acho que seria legal se vocês pudessem olhar para elas.
seria legal se vocês pudessem começar a se desenvolver nessas competências que, sim, elas estão sendo muito olhadas e requeridas pelo mercado. E no Jornada, que depois também eu deixo para vocês o nosso site bonitinho para vocês se inscreverem, a gente trabalha todas elas, né, as 8 competências. Muito bem, então quando eu olho para tudo isso, né, eu falo de autoconhecimento, eu falo de mercado, vem uma pergunta, beleza, como é que eu posso gerir então a minha carreira de uma melhor forma, né, usando este autoconhecimento, usando de todo esse conhecimento sobre mim? E aí eu vou trazer para vocês um pouco de teoria aqui, né? Qual que é essa teoria? É uma teoria baseada num professor da Universidade de Suffolk, em Boston, tá? Que se chama Michael Arthur. E esse professor, ele traz 3 pilares importantes para a nossa gestão de carreira. E por que eu trago essa teoria? Porque ela também é baseada no autoconhecimento. Então, vocês percebam, quando a gente está falando de autoconhecimento, a gente está falando que ele sim é um elemento muito importante para quem quer gerir bem a carreira, para quem quer entrar num processo seletivo, para quem quer se desenvolver dentro do mercado. Então, tudo isso conta quando a gente fala tudo isso entra, né, quando a gente fala de autoconhecimento. Então, primeiro pilar, que é legal vocês terem essa consciência de algo para começar a olhar, começar a cuidar. Ele fala que o que se chama knowing why, né? Então, você conhecer os porquês. Conhecer os porquês das suas escolhas. Quais são os seus valores? Quais são os seus objetivos, né? Definir alguns objetivos vai te ajudar no desenvolvimento da sua carreira. Quando você sabe para onde você quer ir, e não precisa ser, gente, assim, eu tenho certeza que eu quero isso. Não, não é isso. Quando eu tenho uma pincelada, um olhar de para onde eu quero me direcionar, poxa, eu acho que é por aqui, eu também vou trilhando, né? Eu vou fazendo, de repente, um estágio que me aproxime mais do que eu quero, eu vou me envolvendo com algumas matérias que me aproximem mais do que eu quero, eu vou conhecendo pessoas dessa ou daquela área, nas palestras, os professores, enfim. Então, é legal a gente saber os nossos porquês, e entender uma outra coisa também, que como é que eu faço as minhas escolhas? Eu faço escolhas baseado em mim ou eu faço escolha baseado nos outros? Eu faço escolhas onde eu reflito e eu falo, poxa, eu quero ir por aqui, essa carreira tem mais a ver comigo, isso daqui para mim faz mais sentido, ou eu faço essa escolha muito baseada no que alguém fala, no que eu vi de algo que às vezes não conecta tanto comigo, né? Então, entender esses porquês é bem importante. E é bem importante até para vocês estarem alinhados com os desejos e com a motivação, né? Para a motivação ela estar presente. Segundo ponto, ele fala da gente conhecer as nossas competências para a gente alcançar os nossos objetivos. Eu vou aprofundar com vocês isso, falar de competências, porque é um ponto muito importante e que a gente muitas vezes não valoriza. A gente não valoriza muitas vezes as nossas competências fortes. A gente se preocupa mais com o que a gente não tem do que com o que a gente tem, né? Então, quando eu pergunto, quais são as suas forças, quais são os seus pontos fortes, quais são suas características positivas marcantes, muitas vezes a gente para e fala, nossa, não sei, né? E quando a gente está falando de carreira, quando a gente está falando até de vida, porque isso ajuda na nossa autoestima, na nossa segurança, né? É importante que a gente pare para refletir no positivo e não só no negativo. Eu sei que na maior parte da nossa história de vida, a gente é muito cobrado pelo que a gente não sabe, né? Então, quando a gente vai mal numa prova, a gente é muito mais cobrado porque a gente tem que ir bem para passar de ano, a gente olha muito para aquilo que a gente não faz bem, né? Mas eu convido vocês, né, uma segunda reflexão aqui,
a pensarem no que vocês fazem bem, o que vocês são bons, o que vocês falam assim, poxa, isso aqui é uma coisa que as pessoas dizem para mim que eu faço bem, que eu sou bom nisso, né? Então, é importante que vocês também valorizem isso, esse lado positivo. E aí, tem algumas coisas que entram aqui. Primeiro, num processo, muitas vezes vão perguntar para vocês, me fala 3 qualidades suas. Então, aqui já entra essa reflexão. Outra pergunta de processo seletivo, muitas vezes, por que eu devo te contratar? Aqui entra, de novo, as suas forças, né? Então, são perguntas que a gente precisa saber do que a gente tem de bom, do que a gente tem para entregar, e também para a gente, porque também a gente se desvaloriza muito, certo? A gente, muitas vezes, a gente olha para aquilo que está faltando, a gente fica preso naquilo que está faltando e não olha para aquilo que a gente tem de potencialidades. Então, comecem a treinar este olhar, né? Eu vi que muitas pessoas estão falando, é difícil, né? É difícil olhar para isso. Gente, é um treino. Isso não deixa de ser um treino. Assim como a gente treinou muito esse olhar para o negativo, vamos usar essa palavra que não é a melhor, tá? Mas a gente olha muito para o que está faltando, para a perda. Olhar para o ganho também é importante, olhar para o positivo nosso, né? Então, vamos treinando, é um treino de olhar mesmo. E o terceiro ponto que ele traz, que é um ponto bem legal, é a questão de desenvolvimento da rede de relacionamentos. Esse terceiro ponto, ele tem muito a ver com o networking, ele tem a ver com a gente construir redes estratégicas, E o que são redes estratégicas? É você conhecer mais pessoas, é você ampliar o seu hall de pessoas que você conhece, é a gente sair das nossas panelas, né? Que a gente fica muito na nossa panelinha, às vezes, a gente fica preso ali aos nossos amigos conhecidos e não abre, né? Então, se vocês puderem abrir esse networking, conversar com pessoas da sala que não são as de sempre, fazer trabalhos com pessoas diferentes, nas palestras, tentar conhecer pessoas diferentes, fazer os contatos, tudo isso vai ajudando vocês a ampliarem essa rede de relacionamentos. E esse networking vai ser super importante para vocês durante e depois da faculdade, né? O legal da faculdade é que ela ajuda a gente com isso, porque a gente tem bastante oportunidade de se desenvolver nesse quesito de rede de relacionamento, e depois porque a gente vai acessando as nossas redes, a gente vai pedindo ali aquele apoio para as nossas redes. Então, esses 3 pontos, esses 3 pilares são importantes para que vocês façam uma gestão de carreira eficiente, uma gestão de carreira inteligente, certo? Vou seguir aqui com vocês falando de competências, vou abrir aqui, Aline, se tiver alguma pergunta, se quiser me fazer, se alguém fez alguma pergunta que encaixe aqui, pode me falar. Oi, Tati. Então, tem muita gente mandando recado para você, dizendo que você é maravilhosa, que já quer conhecer o programa, a jornada. Alguns já conhecem e, assim, tem muito recado aqui dizendo que você é incrível. Então, tem algumas perguntas aqui e a Carolina pergunta: desde meus 14 anos tive uma visão de empreendedor, por isso agora com 24 anos tenho apenas 2 registros na carteira, sendo um registro de estágio. Isso atrapalharia para a busca de um trabalho CLT? Legal. Caroline, né, Aline? Isso. Caroline, não atrapalha. O que é? Quando a gente tem experiências, quaisquer que sejam essas experiências, pessoal, o importante é a gente saber contar essa história e saber contar essa história de uma forma que mostre para quem está nos ouvindo que eu aprendi com aquilo, que eu me desenvolvi com aquele trabalho, né? Então, o que eu fiz, poxa, não tem nada a ver, de repente, com o que eu quero hoje. Tudo bem. Você fez alguma coisa, você desenvolveu competências, você desenvolveu habilidades, e aí o importante é você saber contar essas competências, essas habilidades durante a sua entrevista. Eu vou entrar um pouquinho depois em entrevista, né, para dar uma sugestão para vocês.
mas não se preocupe que você já tendo essa experiência já é uma coisa bacana. Mais alguma, Aline? Ou seguimos? Pode seguir, Tati. Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Falando em competências, né? E aí eu vi várias pessoas falando assim, poxa, é difícil, é muito difícil mesmo eu saber quais são meus valores, né? Minha competência forte e tudo mais. Eu vou trazer para vocês aqui algumas sugestões, tá? Para que vocês possam não desenvolver, mas clarear quais são as suas competências mais fortes. Primeiro, quando a gente fala de competências ou de skills, né, vocês vão ter muito contato com essa palavra skills quando vocês estiverem buscando trabalho, ou mesmo quem já está, né, fazendo estágio, mercado de trabalho, a gente fala muito em skills. Skills nada mais são do que competências, e competências nada mais são do que conhecimento, habilidade e atitude, né? Então, quando a gente está falando de competências, a gente tem dois tipos de competências hoje bem valorizadas. E como eu falei antes, a gente tinha a hard skill, ou a competência técnica, muito valorizada. E hoje a gente também valoriza, num processo seletivo e no mercado, a competência comportamental, ou chamada de soft skill. Tá? Então, a gente hoje trabalha com as hards e as soft skills. O que são as hard skills? Hard skills é tudo aquilo que a gente aprende, que a gente estuda, às vezes, na faculdade, é um idioma, é uma formação específica, como é que é o nome? Algo de computação, né? Eu ia falar informática, mas a informática está meio lá atrás, né? Mas um programa de computador, tudo isso que a gente pode ter uma nota, que a gente consegue metrificar, a gente coloca como uma hard skills, tá? Quando a gente fala de soft skills são as nossas competências comportamentais, sociais, socioemocionais, e que tem a ver com o nosso comportamento. Por isso que eu falei para a Caroline, por exemplo, tem problema se eu fiz um trabalho que tinha mais a ver com empreender do que com o que eu quero hoje de CLT? Não, porque você pode não ter desenvolvido as hard skills para o que você quer hoje, mas você pode ter desenvolvido as soft skills para o que você quer hoje. Então, você pode ter desenvolvido comunicação, você pode ter desenvolvido trabalho em equipe, você pode ter desenvolvido criatividade, tudo isso está dentro de competências comportamentais. Então, isso também vai fazendo a nossa bagagem, né? Por isso que é tão importante a gente fazer coisas, por exemplo, na faculdade, como, poxa, eu vou participar do diretório acadêmico, eu vou participar de uma júnior, eu vou participar de alguma entidade, eu vou participar de algo da atlética, ou faço um estágio, ou um trabalho voluntário. Tudo isso vai acrescentando nas suas soft skills, né? Tudo isso vai trazendo repertório de desenvolvimento comportamental. Então, já apresentados as hard e soft skills, eu pergunto para vocês, o que você faz muito bem? Né? Então, essa é uma pergunta que eu queria que vocês deixassem escrita aí para vocês depois refletirem, pensarem. E eu sei que muita gente já falou aqui, poxa, que difícil, não sei, mas deixem ela lá, deixe escritinho. Daqui uns dias, olha para ela e fala, o que eu faço bem? E reflitam em cima disso. Isso vai ser bem importante para vocês irem solidificando essa clareza das coisas que vocês têm de forças. Poxa, eu não, né? O Aleph falou assim, é muito difícil, é difícil pra caramba. Beleza, então, outra sugestão, não esqueçam essa, tá? Essa não é para deixar para trás, mas tem uma outra sugestão. Perguntem para as pessoas que estão próximas de vocês, perguntem para familiares, perguntem para amigos, pergunta para professor, perguntem para pessoas que te conheçam. Façam a mesma pergunta. O que você acha que eu faço bem? Quais são minhas características fortes, né? Essas pessoas, às vezes, têm uma visão até mais clara da gente, porque elas não têm esses sabotadores que nós temos, né? Elas não têm com o outro, às vezes elas têm com elas mesmas. Mas elas não têm esse sabotador, não têm esse sabotador do olhar para vocês,
às vezes elas conseguem ter uma clareza maior de olhar e podem te trazer algumas características legais que você pode parar e falar assim, poxa, é verdade, né? E dentro dessa sugestão, eu colocaria a seguinte pergunta. O que você acha que eu faço bem? Aí a pessoa vai falar assim, você é um bom comunicador. E aí você pode até ir mais profundamente. Por que você acha que eu tenho uma boa comunicação? Onde você viu isso? E aí essa pessoa, ela pode te trazer situações onde você foi super bem, que você falou bem, que você se expressou bem. Estou dando exemplo de uma competência, tá, pessoal? E aí você fala, nossa, é verdade, né? E aí a gente consegue ter uma clareza maior sobre isso, né? Então, fica aí a sugestão. Vocês podem fazer isso também, hoje que a gente está em distanciamento, né? Vocês podem fazer isso por WhatsApp mesmo. Você nem precisa estar com a pessoa. Manda no WhatsApp, eu estou fazendo um trabalho, né? E eu queria saber qual que você acha que é a minha característica mais forte, o que você acha que me destaca, né? E aí vocês vão receber essas respostas, muitas vezes respostas muito legais. Vocês vão ver, tem respostas bem interessantes. E vocês podem ir nutrindo esse olhar mais positivo. Outra sugestão, tá? Para quem ainda assim está com dificuldade e sente muita dificuldade em ver as características positivas, tem um caderno, um caderninho, um bloco de notas, o que vocês quiserem, e escrevam coisas que você fez bem, né, ao longo do seu dia ou ao longo da sua semana. Para um dia da semana, sei lá, na quinta-feira eu paro e falo, poxa, quais foram as coisas que eu fiz bem durante essa semana, que foram legais? Eu fiz um trabalho super legal disso, eu conversei com tal pessoa e dei um conselho Y, ou eu fiz um prato de comida muito gostoso, né? Que pode entrar como competência técnica, tá, gente? Às vezes a gente também negligencia coisas que não são cobradas pelo mercado, né? Mas isso também vai nos desenvolvendo. E vai escrevendo, né? Por que vai escrevendo? Porque quanto mais você escreve, você treina o seu olhar para esse positivo, primeiro, e segundo, você concretiza, você coloca no concreto e dá para você voltar a página e ler. Dá para você falar, olha, putz, fiz isso super bem aquele dia, então eu fiz isso de novo bem, talvez isso seja uma força minha, né? Então aqui são algumas sugestões para vocês irem treinando esse olhar para as forças de vocês. Porque, sim, repetindo, num processo seletivo, sabe o que entra também, gente? Entra aquela coisa de que se eu não me amo, quem vai me amar, né? Se eu não sei o que eu tenho de força, se eu não sei o que eu faço bem, se eu não sei no que eu sou bom, por que o outro vai me contratar dizendo, nossa, você é super bom nisso, né? Às vezes eu mesmo não estou me valorizando. Então, cuidem disso. Lembrando, se valorizar não é ser prepotente, não é se achar, não é achar que eu sou o melhor do universo, mas é eu me reconhecer, é eu ter essa clareza, tá? Então, ficam aqui algumas sugestões em relação a isso. Aline, deixa eu ver se tem algo que a gente pode responder em relação a esses pontos, alguma pergunta? Oi, Tati, tem muita pergunta sobre autoconhecimento. Deixa eu escolher uma aqui. Muito sobre feedback. A Luciane pergunta: a maior dificuldade é o feedback sem nexo que as empresas passam para desclassificar o candidato. Com isso, ficamos sem saber onde erramos para poder participar novamente de outros processos. Gente, a questão do feedback, assim, né, ela é uma questão super delicada. Por quê? Primeiro que, às vezes, os processos são com 50 mil pessoas, 40 mil pessoas. As empresas, elas não têm nem braço para dar o feedback para todo mundo, né? Imagina, você dá 50 mil feedbacks, né? Então, nesses casos, que são processos muito grandes, que não têm um feedback estruturado, a minha sugestão é que vocês
se deem o feedback, vocês se percebam também. Isso também faz parte de autoconhecimento. Faz essa reflexão, o que eu mandei bem, o que eu não mandei bem, eu consegui me colocar, eu consegui me posicionar. A gente também tem essa autoavaliação, essa autocrítica. Não vamos esperar só de fora. Óbvio, é bom receber o feedback, é ótimo. Por quê? Porque aí a gente consegue também ver coisas, às vezes, que a gente não está vendo. Mas, como muitas vezes a gente não vai ter esse feedback, até por isso, não é porque a empresa é ruim, não. Né? A empresa não quer me dar o feedback, é porque às vezes ela não dá conta de dar 50 mil feedbacks, né? E 50 mil é um número verdadeiro, né? Não é modo de dizer. Então, façam vocês também essa reflexão, né? O que foi legal, o que não foi legal. E às vezes, gente, assim, não é questão de feedback, que você foi bem ou não, é só uma questão de perfil de empresa. Aquela empresa não é o seu perfil, e às vezes a gente fica, eu gosto muito de falar isso no jornada, eu sempre falo, a gente quando está sem trabalho, ou quando a gente está sem nenhum relacionamento, a gente tende a ficar carente, né? A gente tende a pegar o que tiver. Então, assim, poxa, eu tô sem nada, né? Eu tô sem nenhum trabalho, então o que aparecer para mim é isso. E às vezes, aquela empresa não tem nada a ver com você. Aquela empresa, você vai entrar lá e vai falar assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Então, às vezes, é um não, que no fim, ele é bom, né? Eu sei que na hora é muito difícil a gente ter essa clareza, assim, de tipo, ai, que bom, mas... Porque depois que dá certo, dá para você olhar para trás e falar assim, ah, é verdade, ainda bem que foi assim. Tem um discurso do Steve Jobs que ele fez em Stanford, depois vocês olhem no YouTube, e ele fala isso, sobre ligar os pontos, né? Que depois que tudo passa, quando você liga os pontos, você fala, nossa, estava tudo certo, né? Então, também não se martirizem tanto pelo não, como se o erro fosse só seu. Às vezes o não é tipo, não para esse lugar, para essa empresa. E às vezes são para algumas, às vezes são para algumas, mas aí uma hora vai lá e dá certo, tá? Então, tentem ficar, eu sei que é difícil, menos ansiosos. Mais alguma, Aline? Está aparecendo muita pergunta também sobre como entrar no mercado de trabalho a partir de 40, 50 anos. O Carlos está perguntando, Tatiana, como fazer uma mudança de carreira e obter sucesso após os 40 anos? Legal. Gente, eu vou dar um spoiler que vai ter uma live com o pessoal da Mature, né? Que é uma empresa especializada em recolocação de pessoas já maduras, né? E que vão poder falar muito melhor do que eu, tá? O que eu posso dizer para vocês? O mercado está mais aberto a isso, o mercado está dando espaço para pessoas mais maduras. Então, é o mesmo processo que a gente vai falar para quem está no início de carreira ou para quem quer fazer a transição. A diferença é, quem vai fazer a transição já tem uma bagagem. Então, quando a gente fala das competências comportamentais, quem vai fazer a transição tem essa malinha mais cheia, porque já passou por trabalhos, já passou por desenvolvimentos, né? Então, saibam só contar essa história. Saibam contar essa história de uma forma não só trazendo o técnico do que você fez, mas trazendo o comportamental, tá? Eu vou até seguir aqui com esse slide, porque fala um pouco disso. Quando a gente fala de autoconhecimento e processos seletivos, tem uma pergunta muito clássica, né? Que é, me fala um pouco sobre você, né? É uma pergunta muito clássica que pode vir de diversas formas. Pode ser, me fale um pouco de você, pode ser, me conta da sua história, me conta como é que foi a sua trajetória de vida, de carreira. E aí, eu deixo para vocês uma frase que a gente usa muito em vendas, em marketing, né? Quanto mais eu conheço o produto, melhor eu sei falar sobre ele. Isso aumenta a minha chance de vendas, né? Então, vamos falar de produto? Quem já foi vendedor aqui? Eu já trabalhei em loja, já vendi, e quanto mais eu sabia, né? Eu falava assim, poxa, essa blusa tem outras cores, outras formas, e eu sei falar dela, fica mais fácil essa venda. Vamos traduzir para a gente, né? Vamos traduzir para quem está se lançando no mercado, né? Ou se relançando no mercado. Como é que eu sei falar de mim? O que eu sei falar de mim?
Então, quanto mais eu me conheço, e aí entra o autoconhecimento, mais eu vou poder falar, argumentar e trazer evidências das minhas forças, da minha bagagem, das minhas competências. Então, por isso, quando a gente está falando de processos seletivos, a gente está falando de contar uma história, de ter um storytelling legal. Então, quais são os pontos aqui, tá? Vocês olharem para a história de vocês, fazerem um resgate dessa história, que é o ponto da reflexão e do autoconhecimento. E 2, trabalhar essa comunicação, né? Por quê? Porque às vezes eu faço o resgate, eu sei da minha história, eu sei tudo que eu vivi, mas eu não sei passar para quem está me ouvindo. Então, a minha sugestão para vocês vou pôr aqui para vocês saberem como fazer. A minha sugestão façam uma linha da vida, tá? O que é essa linha da vida? Coloquem todos os acontecimentos importantes da vida de vocês. Coloquem todos os pontos que vocês veem como relevantes da história de vocês. Sem filtro. Primeiramente, faz sem filtro. Faz uma reflexão. Se aprofunda nisso. Depois, você pode olhar com um olhar mais de o que eu quero falar na entrevista. Na hora que eu olhar para essa linha e falar, poxa, eu quero falar isso, eu quero falar aquilo, eu vou me perguntando essas duas perguntas aqui de cima. O que cada passagem me acrescentou e o que eu aprendi em cada uma delas, né? Então, eu vou contar, por exemplo, que eu mudei de cidade. Eu conto isso? Depende. Isso te acrescentou? Isso te desenvolveu? Você aprendeu coisas com essa mudança? Você pode contar. Como eu falei, tudo depende da história que a gente conta, né? Tudo depende da forma que eu trago. Lembrando que, depois da reflexão, depois de estruturar, porque aqui vocês vão estruturar, vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer a linha, vocês vão pensar, vocês vão refletir, vocês vão fazer um roteiro, né? Parece engraçado você falar, putz, um roteiro, um roteiro da vida de vocês, né? Vocês vão lá, faz o roteiro da vida de vocês e aí vai ter o treino, né? Aí vai ter o ensaio. Qual que é o ensaio? E o ensaio não é no sentido de interpretar, de mentir, não, nada disso. É no sentido de, sim, falar quem vocês são, falar o que te acrescentou, mas a gente às vezes não tá, às vezes não, na maioria das vezes não tá acostumado a falar da gente. Então, treina, fala na frente do espelho, fala para o celular, grava, assiste o que você está falando, fala para a mãe, para o pai, para o irmão, para o companheiro, para a companheira, sei lá, e vai vendo o quanto você vai evoluindo nesse que a gente chama de pitch, né? O nosso pitch, o que a gente está contando, né? Quem já assistiu Shark Tank vê que eles falam do pitch, né? Então, o que é importante, gente? É importante que vocês façam esse trabalho, façam essa análise de vocês mesmos para se prepararem cada vez mais para essas entrevistas, tá? E tudo isso se inicia com este processo de reflexão / autoconhecimento. E é um processo que a gente precisa parar e pensar. Tem gente que fala assim, mas eu tenho uma memória horrível. Tudo bem, senta, respira, pega o seu currículo. Quem não tem currículo, faz um currículo e depois reflete em cima dele. E é um processo. Não adianta a gente achar que eu vou chegar lá e vou falar de mim, né? Oi, eu sou a Tatiana. Não, a gente precisa se preparar, né? Não tem como, é um processo. Então, essa é a minha sugestão aí para vocês trabalharem a linha da vida. Depois trabalharem a forma de contar, né? E depois irem lapidando essa forma de contar, tá bom? Isso é bem legal. Antes de eu trazer algumas dicas finais, Aline, alguma pergunta em relação à linha da vida, a essa parte de processo? Eu só vejo as coisas subindo, às vezes eu não consigo ler. Tati, tem bastante gente aqui perguntando sobre processo seletivo online, entrevista online, qual a diferença da presencial para online, como eles devem se comportar. Legal. Então, vamos lá, vamos falar do online, né? Gente, a entrevista online, ela vai seguir
igual à entrevista presencial. Então, quando eu falo de igual, em que sentido? De conteúdo, tá? Vai vir a pergunta, me fala um pouco de você, vai vir a pergunta, me conta por que eu devo te contratar, vai vir essas perguntas. Qual vai ser a grande diferença? É o ambiente que a gente está, né? Então, quando é presencial, eu me arrumo, eu preciso me preparar para pegar o ônibus, o metrô, o carro, o que for para chegar no lugar. Eu estou num ambiente mais calmo, porque eu vou fazer uma entrevista numa sala. Agora não. Agora, quem tem que fazer todo esse trabalho é a gente, né? A gente precisa cuidar do quê? A gente precisa cuidar de acessar link que foi enviado antes. A gente precisa ver se a gente recebeu o link. A gente precisa ver se a gente consegue entrar no lugar que foi pedido. Tudo isso antes. Não adianta eu chegar na hora, ai, peraí, deixa eu acessar o link, porque eu já vi um monte de gente perder entrevista por causa disso. A gente precisa tentar, e eu sei que isso não é totalmente dependente de nós, né? Mas tentar estar no melhor lugar de conexão da nossa casa. Se a nossa casa não tem uma boa conexão, ir para a casa de alguém que tem uma conexão, porque a falta de conexão da internet, ela faz com que a gente fique nervoso, né? O problema não é nem pelo recrutador, é pela gente. A gente fica, meu Deus, eu caí, e agora, né? Então, estar num ambiente onde a conexão seja melhor, a gente precisa tentar, o máximo possível, estar num lugar mais silencioso, de novo, para a gente. Por quê? Porque aí eu tô aqui falando com vocês. Aí passa um, passa o outro, aí eu me disperso, aí eu perco o fio da meada. Então, tudo isso é importante. Obviamente, coisas como desligar o celular, né? Fechar as abas do computador, porque às vezes fica pulando coisa, aí pronto, né? A gente precisa tentar nos blindar do que a gente pode, né? Óbvio que tem coisas assim, né, pessoal? Às vezes eu falo, toda vez que eu vou começar alguma live, alguma coisa, hoje não aconteceu porque foi mais cedo, mas eu vou começar, passo o caminhão da pamonha, né? Eu vou fazer o quê? Eu não tenho o que fazer, ele vai ficar gritando lá fora, mas a gente tem que tentar se blindar o máximo que a gente puder dessas coisas. E também a questão da gente se arrumar, né? Se arrumar que eu digo, a gente dá uma penteadinha no cabelo, a gente tira o pijama, né? Por quê? Porque a gente está indo para uma entrevista de emprego. Por mais que eu esteja em casa, eu não vou sair da cama, sentar aqui e começar a conversar com vocês. Ou o que eu já vi também, e pasmem, né, vocês, gente que nem sai da cama para fazer a entrevista, né? Então, é importante a gente cuidar desses pontos. Mas o conteúdo da entrevista, ele vai ser o mesmo, né? O conteúdo da entrevista vai ser falar de vocês, vai ser contar algumas experiências, o que você já fez, me conta uma situação onde você trabalhou numa equipe. Então, isso vai girar, né, da mesma forma que era da presencial. Tá bom? Deixa eu passar aqui para vocês algumas dicas e aí depois a gente bate um papinho aí rapidinho para finalizar. Então, aqui eu vou trazer para vocês um hashtag Fica a Dica, né? Que é alguns pontos importantes para vocês levarem em consideração neste momento de formação que vocês estão, graduação, pós-graduação, mestrado, o que seja, né? A gente precisa aproveitar o tempo é um artigo escasso hoje em dia, todo mundo, tô sem tempo, então aproveite o seu tempo, aproveite de uma forma que você fale, poxa, eu estou investindo o meu tempo ou ao invés de eu estou gastando o meu tempo, né? Matando o meu tempo. Então, invistam o tempo de vocês. Sejam protagonistas, né? E aí, já dando um spoiler da próxima live que a gente vai ter com a Ambev, a gente vai falar sobre protagonismo, a gente vai falar sobre atitude empreendedora, né? Então, a responsabilidade é nossa, a gente precisa, sim, ir lá e pegar na nossa mão e falar, eu vou fazer, né? Então, sejam protagonistas da história e da carreira de vocês. Essa é uma frase bem legal que a gente fala, né? Que é there is no free lunch, que no mercado se fala bastante, que é não existe almoço grátis. O que isso significa? As coisas não caem do céu. Por mais que a gente olhe e fale assim, poxa, fulano teve tanta sorte e tal, quando você vai ler a história da pessoa, quando você vai conversar com a pessoa, ela também pagou muito pedágio,
né? Ela também fez um monte de coisa para chegar onde ela chegou. Então, é o famoso, não existe almoço grátis. A gente vai precisar, sim, investir energia e ir lá fazer para as coisas, né, darem certo, para a gente chegar onde a gente quer. Redes sociais. Cuidem das redes sociais de vocês. Tenham um LinkedIn. Hoje é super importante. Vocês vão ter também uma palestra sobre LinkedIn. Então, tenham um LinkedIn bonitinho, bem feitinho. Cuidem das outras redes também, porque hoje em dia as nossas redes são muito públicas, né? Tudo que a gente posta. Então, veja o que você quer mostrar de você, o que você acha que faz sentido, né? Tá ali publicado. No começo, quando falava, no começo do Facebook, a gente brincava, né? Qual que é a capa da revista que eu quero estampar na banca, né? E é a mesma coisa. Então, é importante a gente cuidar para ver o que a gente quer estampar, né? Qual é a capa de revista que eu quero estampar também, fazer essa reflexão. Aqui eu vou deixar para vocês duas indicações de bibliografia que eu acho que são muito legais quando a gente fala de autoconhecimento, né? Uma delas é a biografia da Michelle Obama. Então, conta tudo isso que a gente está falando, né? De protagonismo, o que a gente está falando de pegar a história na mão, de receber muito não, sim, né? Porque ela também recebeu um monte de não. Então, quando a gente vê as pessoas já lá numa posição que você fala, nossa, olha onde ela chegou, a gente não sabe a história que a pessoa passou. Então, é bem legal vocês olharem para lerem essa biografia, que é show. Segundo, Brené Brown. Adoro Brené Brown. Brené Brown é uma psicóloga. Ela escreveu um dos livros que ela escreveu, né, que está na ordem do dia, A Coragem de Ser Imperfeito. Quem tem Netflix, ela também tem uma palestra no Netflix que fala um pouco sobre o livro também. E aí ela fala como as nossas vulnerabilidades, tudo aquilo que a gente quer esconder, tudo aquilo que a gente fala assim, isso não, eu não posso mostrar minhas fraquezas, às vezes são, na verdade, o que nos impulsiona para as nossas forças, que a gente não precise nem deve ficar escondendo. A gente precisa usar disso para nos tornarmos mais humanos e nos potencializar, tá? Então, fica aí a sugestão também, que é muito legal este livro. Pessoal, Jornada para o Futuro. Aqui é o nosso link, tem um QR Code. Quem quiser e puder agora, né, tiver possibilidade de apontar o celular para a tela, vocês conseguem entrar direto no Jornada, o jornadaparofuturo.com.br. Também, quem não puder, tem aqui o site, tá? É gratuito, para todo mundo que está fazendo graduação e até um ano de formado, tá? Então, fica aí essa sugestão para vocês. E aqui eu deixo os meus contatos para vocês. Como eu falei, que aqui às vezes a gente não vai conseguir falar muito perto, né? Não ter tanta possibilidade de troca, mas meu LinkedIn é Tatiana Pina, meu Instagram é @TatianaGSPina, e aqui eu deixo jornada também, novamente. No Instagram eu trago muita coisa, inclusive esses livros que eu estou indicando, eu tenho um destaque lá só de livros, para quem gostar, né? Que eu sei que tem um monte de gente que curte indicação de livro, eu pus vários livros. E também trabalho bastante a questão de ansiedade, a questão de autoconhecimento, tudo isso que a gente tá contando aqui. Então, para quem tiver interesse em fazer contato comigo, são todos super bem-vindos e a gente pode se falar mais por lá também. Então, essas foram as minhas dicas, as minhas sugestões, o que eu queria passar para vocês. Aline, a gente tem 5 minutinhos, se você quiser me trazer alguma pergunta, alguma coisa. Então, Tati, primeiro que queria, né, a Kátia mandou parabéns, amei o respeito de ter a tradutora de Libras e da Tatiana se descrever para os deficientes visuais. Sensacional, show de bola realmente, muito legal, Kátia. A gente tem a pergunta da Vitória, qual dica você dá para quem nunca trabalhou? Vitória, para quem nunca trabalhou,
eu não sei se é dica para processo ou se é dica na vida de quem nunca trabalhou. Então, eu vou falar as duas. Quem nunca trabalhou, se puder se desenvolver em outras coisas, como, por exemplo, CA, DA, né, centro acadêmico, diretório acadêmico, júnior, atlética, comissão, representante de sala, tudo isso é currículo, né? Tudo isso é importante para a gente ir se desenvolvendo. Então, isso é uma coisa que vocês podem fazer, voluntariado vocês podem fazer, todas essas coisas que te desenvolvem são legais. E para quem nunca trabalhou e está buscando um emprego, a minha sugestão é exatamente o que eu falei da linha da vida. Eu posso não colocar as coisas que eu fiz profissionais, porque eu não tenho, e tudo bem, mas eu vou colocar o quê? Eu vou colocar o que eu já fiz de bagagem. Então, poxa, se eu já fiz, eu tive alguma mudança de vida, se eu já tive uma mudança física, né, de cidade, de estado, e que aquilo me acrescentou, se eu já tive algo no colégio que foi significativo, algum curso que, enfim, olha a sua vida como um todo, né? Olha a sua experiência de vida como um todo e vai colocando no seu pitch de descrição aí na sua entrevista. Tati, cabe mais uma pergunta? Eu achei uma pergunta super interessante do Daniel. Quais são as competências buscadas para o profissional pós-pandemia? A gente sabe que o mercado mudou, né? E aí eu achei muito interessante a pergunta dele. Boa, Daniel. Que eu tenho lido muito, tá? Quando a gente fala do profissional pós-pandemia, eu acho que tem três competências, na verdade, muito importantes. A primeira não é por ordem de prioridade, mas uma delas é a criatividade, né? A gente vai precisar ser mais criativo, a gente vai precisar inovar, a gente vai precisar fazer coisas diferentes, porque está tudo mudando muito rápido e o tempo todo, né? Outra é o que eles chamam de autogerenciamento. Cada vez mais essa nossa autorresponsabilidade, a nossa autogestão, ela é importante, né? Porque principalmente agora, assim, a gente de home office ou depois que for para o híbrido, tem muita coisa que você mesmo vai ter que fazer por você. Então não vai dar para ficar esperando o outro, né? E a nossa flexibilidade barra adaptabilidade, né? Então são duas aí. Ser mais flexível e ser mais adaptável. De novo, por quê? Porque como as coisas estão mudando muito, as coisas vão ser menos lineares. Então, eu preciso me flexibilizar, eu preciso me adaptar para que eu consiga surfar bem nessa onda aí pós-pandemia. Então, acho que essas são competências bem importantes e que já estão sendo bem olhadas. Muito bacana, Tati. Tem muita gente dando parabéns, muita gente perguntando se a live vai ficar gravada. Gente, nós vamos subir todas as lives para o YouTube da sua instituição. Então, fica atento que ao decorrer aí da feira, a gente vai subindo as lives. Eu sei que tem muita gente assim querendo anotar, querendo rever a live. E você pode compartilhar também com quem não assistiu, que vai estar no YouTube. E, gente, as nossas lives, elas vão acontecer sempre às 11, 13, 17 e 19 horas. Hoje a gente ainda tem Ambev, como a Tati falou, com Atitude Empreendedora, Nube, que vai falar muito sobre estágio, e Itaú. O Itaú está aí com muitas vagas, então, inclusive, vocês podem acessar lá o stand deles, que eles estão com muitas vagas, e chamam mais gente para participar da live, conteúdo super rico, vai te ajudar no desenvolvimento. E acho que é isso, né, Tati? Tem muita gente também perguntando, gente, se precisa lista de presença aqui. Não precisa. Você se cadastrou, entrou pela feira, você já tem lá o seu registro. É importante, gente, que vocês acessem as palestras pela feira. Então, acessou a plataforma dessa feira, vai no auditório, você vai ter toda a agenda, toda a programação lá disponível para você participar de todas ou das lives que você puder. E, Tati, queria muito te agradecer, foi demais. Eu fiquei aqui anotando várias dicas e é muito bom ter o programa Jornada para o Futuro como parceiro nosso. Super obrigada. Obrigada a você, Aline, Kelly, super obrigada. E o pessoal, eu tô lendo aqui, tá subindo um monte de coisa. Eu que agradeço de vocês estarem aqui, de vocês terem participado. Espero ver vocês no Jornada, espero ver vocês nas redes para a gente trocar.
e fico muito feliz de poder contribuir um pouquinho com vocês. Obrigada, e Obrigada. um super obrigada também para Kellys, né? Marcando uma presença linda aqui na nossa live. Nós teremos ela e o Damião também em outras lives. Então, galera, fiquem atentos ao cronograma e até a próxima. Tchau, Tchau. tchau.